O quê? Casamento na roça? Você só pode estar de brincadeira. Foi com essa frase que Ricardo, um CEO milionário, começou a cavar o próprio buraco. Por nunca ter tido dificuldades na vida, Ricardo se achava no direito de ter tudo e se considerava melhor que os outros, vendo a gentileza e a humildade como meros sinais de fraqueza. No meio da tarde, o silêncio do escritório foi quebrado pelo toque do telefone e sua secretária avisou, com a voz nervosa, que sua irmã estava lá para conversar. Ricardo ficou alegre na hora, pois tinha certeza de que a visita era sobre a fazenda que herdaram dos pais, um lugar que, para ele, era apenas dinheiro parado que precisava ser vendido logo. Sua irmã, ao contrário, insistia em mantê-la por um sentimentalismo familiar que ele achava uma grande besteira. Um sorriso maldoso surgiu em seu rosto, ao pensar que ela finalmente tinha desistido e vindo aceitar a venda, o que o fez se sentir vitorioso, como sempre acontecia quando impunha sua vontade. Então, agindo como um rei, ele mandou que ela entrasse. Quando ela entrou, o lugar pareceu diferente, pois sua presença era o oposto daquele escritório frio. Ricardo a olhou de cima a baixo, pensando em como ela não combinava com aquele ambiente e mal acreditando que poderiam ser irmãos, enquanto notava o bonito envelope que ela segurava nas mãos. Ele esperava que ela falasse sobre a venda, mas, em vez disso, ela lhe entregou o envelope com um sorriso alegre que ele não conseguiu entender. Percebendo que a visita era sobre outra coisa, pegou o envelope como se fosse algo sujo e o abriu com um gesto rápido. Ele leu por cima até que uma informação o atingiu como um soco. O casamento seria na fazenda Meireles, a fazenda dele. Ele não podia acreditar na audácia dela. Além de se recusar a vender, ela usaria a valiosa propriedade para uma festa simples no meio do mato. Foi nesse exato momento, segurando o convite com um sentimento de pura raiva, que ele disse a frase que começaria todos os seus problemas. O quê? Casamento na roça? Você só pode estar de brincadeira. No dia seguinte, Ricardo já havia esquecido o desprezo pela irmã, focado em um jantar de negócios com seu chefe, onde apresentaria um plano de expansão que visava poder e um grande bônus. Confiante, mandou sua secretária agendar o encontro, certo de que Fonseca aceitaria. A resposta, no entanto, veio como uma surpresa desagradável. Fonseca não podia, pois tinha um compromisso pessoal inadiável, que tomaria todo o seu fim de semana. Ricardo achou aquilo estranho e um tanto ofensivo. Um compromisso pessoal mais importante que negócios? Que ridículo! Sem se dar por vencido, ele decidiu contornar Fonseca e ligar para um dos diretores do conselho, um homem ainda mais influente. A desculpa foi exatamente a mesma. Estaria ocupado em um evento familiar durante todo aquele fim de semana. Foi aí que um sinal de alerta acendeu na mente de Ricardo. Uma coincidência? Talvez, mas ele não acreditava em coincidências, especialmente no mundo dos negócios. Movido por uma desconfiança crescente, ele passou a tarde ligando para outros contatos importantes, parceiros de negócios e até mesmo alguns rivais poderosos. O padrão se repetiu de forma assustadora. Todos, sem exceção, tinham um compromisso inadiável justamente naquele mesmo fim de semana. A arrogância de Ricardo começou a se transformar em uma paranoia fria. Como assim a elite empresarial de São Paulo inteira estaria ocupada ao mesmo tempo? Estariam armando algo pelas suas costas? Um novo fundo de investimento secreto? Uma conferência exclusiva para a qual ele, o grande Ricardo Meireles, não havia sido convidado? A ideia de ser deixado de fora, de não ser o centro das atenções, o corroía por dentro. Ele andava de um lado para o outro em seu escritório, a mente trabalhando a 1000 por hora, tentando decifrar aquele mistério. E então, em meio ao turbilhão de teorias e suspeitas, uma memória insignificante veio à tona, como um cisco no olho. A imagem de sua irmã Clara, com aquele envelope na mão. A festa de casamento na roça. Ele riu sozinho, achando a ideia absurda. O que um casamento simples no interior teria a ver com os homens mais poderosos do país? Nada, obviamente. Mas a dúvida, uma vez plantada, começou a crescer. A data seria a mesma? A curiosidade, misturada ao medo de estar perdendo algo grande, tornou-se insuportável. Com uma expressão de nojo, sentindo-se humilhado por ter que fazer aquilo, ele caminhou até a lixeira de metal ao lado de sua mesa. Precisava tirar aquela dúvida ridícula da cabeça. Precisava ver o convite que havia jogado fora com tanto desprezo no dia anterior.
Tomado pela raiva e curiosidade, revirou a lixeira até encontrar um envelope amassado. Ignorando o nojo, o abriu com pressa, focando apenas em um detalhe: a data. Ao vê-la confirmada, teve sua suspeita reforçada. O casamento da irmã coincidia com um fim de semana crucial para os negócios, quando a elite empresarial de São Paulo estaria ausente. Uma onda de frio percorreu sua espinha. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Mas o que isso significava? Por que o casamento simples seria um evento tão importante? Confuso, ele leu o convite outra vez, mas desta vez com mais atenção. Seus olhos focaram nos nomes escritos em uma caligrafia elegante: Clara e Bruno. O nome de sua irmã ele já sabia. Mas Bruno? Quem era esse Bruno? O nome soava vagamente familiar, como um eco de alguma conversa de negócios ou um e-mail que ele leu pela metade. Ele forçou sua memória, vasculhando as últimas semanas em sua mente. Bruno. Bruno. E então, a lembrança o atingiu com a força de um soco no estômago. Um memorando interno. Um comunicado oficial da Matriz Global, anunciado há poucas semanas. A empresa tinha um novo líder, um homem que assumiria o controle de todas as operações. O chefe de todos os chefes. Ele era conhecido por ser extremamente discreto, quase uma lenda dentro da corporação, e seu nome era Bruno. Não podia ser. Ricardo sentiu o sangue fugir de seu rosto. Com as mãos trêmulas, ele olhou para o convite mais uma vez, procurando pelo sobrenome, por qualquer coisa que negasse aquela possibilidade aterrorizante. E lá estava, em letras menores, mas perfeitamente claras: Bruno de Souza Filho. O choque foi imediato. Ao perceber que o noivo da irmã, alvo de seu desprezo, era, na verdade, o homem mais poderoso da empresa, acima até de Fonseca, Ricardo entendeu tudo. O casamento na roça era um evento de prestígio onde toda a elite empresarial estaria. O que tratou como piada era, na verdade, a oportunidade mais importante da sua carreira. E ele não só recusou o convite, zombou dele, insultou a noiva e ignorou o anfitrião. O pânico puro e avassalador tomou conta dele. Sua arrogância o havia colocado em uma armadilha perfeita. Agora, não queria apenas comparecer, ele precisava ir, a qualquer custo. O pânico de Ricardo logo deu lugar à ação. Humilhado, ligou para a irmã tentando disfarçar o arrependimento com uma desculpa casual, dizendo que um compromisso fora cancelado e que adoraria ir ao casamento. Clara respondeu com: "Claro, Ricardo, estaremos te esperando", cuja sinceridade ele não soube discernir. No dia do evento, dirigiu rumo à fazenda sentindo-se um idiota, deixando para trás a cidade que valorizava. Não ia a uma festa, mas a uma missão para salvar sua carreira. Mentalmente, ensaiava sua atuação, ser simpático, elogiar tudo. Quando finalmente chegou à Fazenda Meireles, a primeira coisa que o surpreendeu foi o lugar. Não era o amontoado de mato e simplicidade que ele imaginava. A propriedade estava linda, bem cuidada, com uma decoração rústica e elegante que exalava bom gosto. Havia uma música suave no ar e os convidados, todos vestidos de forma leve e sofisticada, conversavam e riam em pequenos grupos. A atmosfera era de uma alegria genuína e tranquila, algo muito diferente das festas de negócios tensas e barulhentas que ele costumava frequentar. Por um momento, ele se sentiu um completo estranho naquele mundo. Ricardo mal teve tempo de sair do carro e ajeitar seu terno caro quando um pequeno grupo se virou em sua direção como se o esperassem. Seu coração gelou. Parados ali, perto da entrada da casa principal, estavam sua irmã, Clara, seu chefe, Fonseca, e ao lado deles, um homem que ele nunca tinha visto, mas que só podia ser Bruno. Clara o olhava com uma expressão serena, sem traços da mágoa que ele causara, o que era quase pior do que se ela estivesse com raiva. Fonseca, seu chefe, tinha um rosto sério, seus olhos o avaliando com uma frieza profissional que dizia claramente: "Estou desapontado". E Bruno, o noivo, era a imagem da calma. Ele era um homem de aparência simples, sem a ostentação que Ricardo associava ao poder, mas que possuía uma autoridade natural e um olhar firme que parecia ver através de qualquer mentira. Com um sorriso falso que havia treinado, Ricardo caminhou até eles, pronto para iniciar seu discurso de desculpas e elogios. Ele abriu a boca, as primeiras palavras da sua farsa prontas para sair. "Clara, Bruno, Fonseca, que bom ver vocês, Ele não conseguiu terminar. Bruno, com um gesto quase imperceptível da mão, o silenciou.
Não foi um gesto rude ou agressivo, mas tinha um peso e uma firmeza que calaram Ricardo instantaneamente. O sorriso ensaiado morreu em seu rosto. Ele percebeu naquele exato momento que seu plano havia falhado, antes mesmo de começar. Ele não estava ali para se explicar, estava ali para ouvir. O silêncio que se instalou era mais pesado do que qualquer grito. Ricardo ficou paralisado, a boca entreaberta, o discurso ensaiado e esquecido. Foi Bruno quem o quebrou, não com raiva, mas com uma calma que cortava mais fundo que qualquer navalha. Ricardo, nós sabemos que você não veio hoje por causa da sua irmã, nem veio para celebrar o amor ou a família. Veio porque viu o convite e percebeu que cometeu um erro terrível e agora quer tentar consertar um problema de negócios. Chegou aos meus ouvidos que você considerou o nosso casamento um evento na roça. E você está certo, é na roça. É aqui, nesta terra que guarda as memórias da família da minha esposa, que nós escolhemos celebrar. Porque para nós, valor não está no luxo ou no status que um lugar pode oferecer. Valor está nas pessoas, na história, no respeito. Eu lidero uma corporação que vale bilhões. E sabe o que eu aprendi? Uma empresa é feita de pessoas, não de números numa planilha. Um líder que não consegue honrar os laços com a própria família, que despreza as origens de alguém e só enxerga valor no dinheiro, não é um líder de verdade. É apenas um homem rico, mas com espírito pobre. Cada palavra era um golpe. Bruno olhou de Ricardo para Clara, que permanecia em silêncio ao seu lado, e depois para Fonseca, que assentia discretamente. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O olhar de Bruno não era de ódio, mas de uma profunda e cortante decepção. A humilhação era completa. As palavras de Bruno, ditas na frente de seu chefe e de sua irmã, expuseram Ricardo de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Não havia defesa, não havia desculpa. Tudo o que ele era, sua ambição, seu desprezo, sua arrogância, foi colocado à mostra para que todos vissem. Eu não preciso de um CEO que saiba apenas como ganhar mais dinheiro. Preciso de homens e mulheres de caráter, que tratem o faxineiro e o diretor com a mesma dignidade. E você, hoje, nos mostrou que ainda tem um longo, longo caminho para aprender o que isso significa. Agora, se nos dá licença, eu e meu amor, nós temos um casamento para celebrar.